Você pode pensar que as rainhas têm tudo a ver com elegância e decoro, não é? Bem, pense novamente. Desde se travestir até comer em excesso, essas 15 rainhas deixarão você surpreso com as suas ações audaciosas ao longo da história. Número 15. A Vila Falsa. Você já deve ter ouvido falar de Maria Antonieta, a última rainha da França que vivia como se estivesse pingando ouro. Ela tinha tudo, um estilo de vida luxuoso, um rei bonitão como marido e criados à sua disposição. Mas aparentemente ter pessoas seguindo você o dia todo pode ser muito irritante. Então ela decidiu fugir. Infelizmente, a maneira como ela fez isso não lhe rendeu exatamente nenhum concurso de popularidade. Na verdade, alguns dizem que isso fez com que ela parecesse estar tirando sarro dos franceses comuns. A rainha de gosto caro decidiu que queria um lugar onde pudesse escapar da vida real e experimentar a simplicidade dos plebeus. Mas, sendo uma rainha e tudo mais, ela não poderia exatamente ir morar em um vilarejo comum. Então, ela fez a melhor coisa a seguir e construiu uma falsa vila para si só. É isso mesmo, uma vila inteira feita só para ela. É como se ela estivesse jogando The Sims, mas na vida real. A fazenda que ela construiu tinha 11 chalés charmosos, um lago pitoresco, uma leiteira em funcionamento, um moinho de vento, sem moinho e mais construções no estilo camponês. Mas ela não parou aí. Maria estava comprometida com a interpretação de papéis. Ela insistia que seus convidados mergulhassem totalmente na fantasia de serem fazendeiros pobres e até mesmo fazendo com que as mulheres trocassem seus elegantes vestidos de baile por algo mais modesto. Ela se certificava de que o seu vilarejo não era apenas para exibição e tinha uma equipe de fazendeiros de verdade. E olha só, às vezes, a própria Maria ajudava na ordenha. A rainha arregaçava as mangas e se aproximava de vacas e ovelhas. E é claro, seus filhos estavam bem ali com ela, aprendendo tudo sobre agricultura. Você tem que reconhecer, Maria, ela realmente sabia como agitar as coisas e se divertir também, com certeza. Número 14. Joana, a Louca. Joana de Castela, ou como a história a conhece, Joana a Louca, foi uma mulher que nunca deixou de ser dramática. Nascida em 1479 na Espanha, ela era a terceira filha do casal real Isabela I de Castela e Ferdinand II de Aragão. Mas à medida que Joana crescia, ficou claro que ela não era como os outros membros da sua família real. Joana era conhecida por seu comportamento errático e bizarro, levando muitos a acreditar que ela era de fato louca. Uma das histórias mais famosas sobre ela é a vez em que ela se recusou a sair do lado do marido depois que ele morreu. Sim, você ouviu direito. Você sabe, os problemas de Joana começaram quando ela se casou com Filipe, o Belo, o Duque de Borgonha. Ela estava profundamente apaixonada por ele, mas ele era infiel e abusivo. E quando Filipe morreu repentinamente, após uma febre de 5 dias, Joana entrou em profundo desespero e se recusou a se separar de seu corpo embalsamado. Apesar de ter concordado em enterrar Filipe, Joana não suportou ficar separada dele por muito tempo. Ela mandou exumar o caixão e viajava frequentemente com o cadáver do seu lado, jantando com ele até mesmo o mantendo ao lado da sua cama. Embora o caixão estivesse quase sempre fechado, Joana ocasionalmente o abria para ver como estava o seu amado ou para olhá-lo com amor. Alguns dizem que a sua obsessão pelo marido se devia ao profundo amor que sentia por ele, enquanto outros acreditam que era um sinal da loucura. Número 13. Mão Leve. A rainha Mary, esposa do rei George V, foi uma figura fascinante na história britânica. Ela era conhecida por seu gosto impecável por moda. Entretanto, havia uma característica que a diferenciava de outros membros da realeza: suas tendências à cleptomania. A rainha Mary tinha uma situação de mão leve durante as suas visitas às casas elegantes da elite britânica. Aparentemente, ela não conseguia resistir à vontade de pegar alguns itens que chamavam a sua atenção. De acordo com alguns relatos, a rainha Mary tinha o hábito de admirar os tesouros da família e de seus anfitriões, e chegou até a insinuar que ficaria muito feliz se eles lhe dessem os referidos itens. Isso que é ser direto, hein? Para ser justo, a rainha Mary nem sempre foi tão descarada em suas aquisições. Às vezes, ela tentava fazer a coisa certa, se oferecendo para comprar qualquer coisa que lhe chamasse a atenção, geralmente a um preço ridiculamente baixo. Mas digamos que a sua reputação de rainha caçadora de tesouros já estava bem estabelecida naquela época. Portanto, não era de surpreender que o amor da rainha Mary por itens de luxo causasse um grande alvoroço entre as famílias aristocráticas de sua época. E de fato, algumas dessas famílias se esforçaram muito para manter os seus bens mais valiosos fora da vista durante uma visita dela real. Número 12. Dilema do sanduíche. A rainha Elizabeth II era conhecida por muitas coisas, desde o seu senso de estilo impecável até a sua dedicação inabalável aos seus deveres reais. Mas você sabia que tem uma coisa que Sua Majestade simplesmente não suportava? É isso mesmo, sanduíches quadrados. Está claro que a rainha levava seus sanduíches muito a sério,
e suas preferências culinárias não passaram despercebidas por aqueles que preparavam suas refeições. Segundo consta, os chefes reais eram instruídos a remover as cascas e fatiar o pão nos formatos preferidos da rainha. E que Deus ajude qualquer um que se esqueça desse detalhe crucial, pois com certeza você vai levantar as sobrancelhas da rainha. Se você acha que a versão da rainha por sanduíches quadrados era estranha, espere só até conhecer as origens dessa tradição bizarra. De acordo com relatos, a tradição remonta ao príncipe Albert, o amado marido da rainha Vitória. Segundo a história, o príncipe Albert era um homem supersticioso que acreditava que qualquer coisa que se assemelhasse remotamente a um caixão dava azar. Isso incluía sanduíches em formato quadrado, que ele achava que tinham uma aparência distinta de caixão. Assim, o decreto real foi emitido para que os sanduíches quadrados fossem proibidos. É claro que com a morte de Albert há muito tempo, alguns podem questionar por que a tradição de evitar sanduíches quadrados persiste. Mas como qualquer seguidor da realeza sabe, os costumes e as práticas da monarquia estão profundamente arraigados e não são fáceis de mudar. Portanto, enquanto o restante de nós devora nossos sanduíches quadrados com um abandono imprudente, a família real continuará a aderir às suas tradições peculiares. Afinal, quem sabe que outras crenças e costumes bizarros eles mantêm por trás das portas fechadas do Palácio de Buckingham. Número 11. Valéria Messalina. Valéria Messalina, a terceira esposa do imperador Cláudio, foi uma das mulheres mais notórias da Roma Antiga, conhecida por seu comportamento escandaloso e hábitos bizarros que deixaram o Império Romano em choque. Como esposa do imperador Cláudio, esperava-se que ela mantivesse os padrões morais do império, mas, ao invés disso, ela ostentava sua promiscuidade e se entregava a comportamentos estranhos, às vezes perigosos, que deixavam seus súditos de queixo caído. Um de seus incidentes mais notórios foi participar de uma competição com uma prostituta para ver quem conseguia agradar o maior número de homens em um único dia. O comportamento vergonhoso de Messalina não tinha limites. Não satisfeita em simplesmente visitar bordéis e se envolver em exibições públicas de sexualidade, ela também tinha uma queda por oficiais romanos de alto escalão e não pararia por nada para satisfazer seus desejos. Aqueles que ousavam rejeitar seus avanços tinham um destino horrível. Ela não tinha medo de matá-los. A questão de saber se o imperador Cláudio sabia dos casos de Messalina ou se preferiu fazer vista grossa tem sido objeto de muito debate entre os historiadores. No entanto, uma coisa é certa: a promiscuidade da imperatriz não era segredo para as pessoas ao seu redor. Com o passar do tempo, Messalina foi ficando mais ousada em seu comportamento escandaloso. Em 48 d.C., o imperador Cláudio saiu da cidade para supervisionar a construção de um novo porto e Messalina aproveitou a oportunidade para se casar com seu amante, o senador Caio Cílio. Uma festa de casamento luxuosa e cara. Mas seus inimigos não perderam tempo e usaram isso como munição contra ela, acusando-a e a Cílio de conspirar para tomar o poder. Quando Cláudio voltou a Roma, estava convencido das acusações e Messalina foi executada por sua traição. Número 10. A Rainha com o Harém. A Rainha Zinga foi uma figura formidável e excêntrica que deixou uma marca duradoura na história da África. Nascida no final do século XVI, no que hoje é Angola, ela foi uma peça fundamental na luta contra o colonialismo europeu e a escravidão. No entanto, suas táticas e seu comportamento às vezes eram considerados estranhos, até mesmo por seu próprio povo. Zinga era conhecida por sua paixão por cross-dressings, o que era muito incomum para uma mulher da sua época. Ela frequentemente usava roupas e armaduras masculinas para intimidar os seus inimigos e inspirar suas tropas. Isso levou alguns a questionar a sua feminilidade, mas Zinga não se intimidou. Entretanto, não era apenas ela que se vestia assim. Segundo rumores, Zinga mantinha um harém de até 60 homens que ela vestia com roupas femininas. Os homens, então, se envolviam em batalhas sangrentas para ganhar a honra de compartilhar a sua cama por uma noite. Mas vencer essa competição bizarra tinha um preço fatal. Aqueles que tinham a sorte de passar a noite com a rainha eram condenados à morte na manhã seguinte, talvez como uma forma de manter o número de competidores controlável. Esse comportamento pode parecer bárbaro para a sociedade moderna, mas acredita-se que fazia parte da busca de Zinga para manter seu poder e afirmar o seu domínio. Ela era uma líder feroz e destemida, disposta a ir a extremos para atingir seus objetivos e proteger seu povo. Apesar das controvérsias em torno de seu harém, o impacto de Zinga na história africana pode não ser negado, e ela continua sendo um importante símbolo de resistência contra o colonialismo e a opressão. Número 9. A Rainha Travestida. A Imperatriz Elizabeth da Rússia, também conhecida como Elizabeth Petrovna, foi uma mulher que ganhou todas as regras. Nascida em 1709, ela era filha de Pedro, o Grande, e Catarina I da Rússia. Elizabeth era conhecida por seu estilo de vida extravagante, por sua paixão por festas e principalmente pela tendência a se travestir.
Você vê, Elizabeth tinha um grande dilema. Ela estava convencida de que tinha as pernas mais deslumbrantes, mas as saias de argola de moda da época simplesmente não lhes faziam justiça. As roupas masculinas, por outro lado, ajudavam a mostrar mais a sua silhueta e por isso ela optou por elas. Como uma governante que não queria ser estranha, ela encontrou uma solução: organizar grandes bailes em que todos tinham que se travestir com roupas do gênero oposto. Essas extravagâncias de se travestir logo se tornaram populares, e é seguro dizer que não eram apreciadas por todos, exceto pela própria Elizabeth, que adorava a novidade de tudo isso. Os homens, em particular, tiveram uma vida difícil. Eles estavam acostumados a usar roupas justas, mas a mudança para as enormes saias de aro fez com que eles tivessem dificuldades para lidar com seu novo volume, quanto mais para dançar. E como se isso não fosse ruim o suficiente, eles também deveriam usar perucas femininas. E como uma transformação tão drástica, era natural que ocorressem acidentes. Algumas pessoas especulam que o travestimento de Elizabeth era uma forma de ela afirmar o seu poder e domínio sobre os homens. No mundo dominado pelos homens da Rússia do século XVIII, as travessuras de Elizabeth para mudar de gênero era uma forma de mostrar que ela era tão capaz quanto qualquer homem. Número 8. Nefertiti. Nefertiti, a rainha do Egito, é frequentemente considerada uma das figuras mais influentes da história do Egito Antigo. Seu legado vai além da sua beleza, pois ela desempenhou um papel significativo na formação do cenário religioso do Egito durante seu reinado. Nefertiti e seu marido, o faraó Akhenaton, implementaram uma mudança religiosa revolucionária no Egito. Eles introduziram uma religião monoteísta que adorava o deus Aten, a divindade solar. Essa foi uma mudança drástica em relação à religião egípcia tradicional, que era politeísta, o que significa que havia uma infinidade de divindades. Nefertiti desempenhou um papel crucial de promoção do ateísmo, a nova religião. Ela chegou ao ponto de mudar o seu nome de Nefertiti, que significa Bela chegou, para Nefer-Neferuaten Nefertiti, que significa Belas são as belezas de Aten, uma bela mulher chegou. E por isso, a influência de Nefertiti sobre as mudanças religiosas no Egito não se limitou ao seu papel de esposa do faraó. Ela também participava ativamente de cerimônias e rituais religiosos com todos. A revolução religiosa da rainha foi recebida com reações mistas do povo egípcio. Muitas pessoas resistiram à nova religião, que ameaçava destruir suas crenças e tradições. No entanto, o faraó e sua rainha perseveraram, e a nova religião ganhou popularidade entre as classes de elite. Número 7. Imperatriz Elizabeth da Áustria. A Imperatriz Elizabeth da Áustria, também conhecida como Sissi, era uma mulher independente e de espírito livre que se recusava a se conformar com os papéis e expectativas tradicionais de uma imperatriz do século XIX. Desde jovem, Sissi era conhecida por sua beleza e inteligência. Ela se casou com o imperador Franz Joseph I da Áustria aos 16 anos de idade, mas o casamento não foi nada feliz. Sissi sempre sentia saudades de casa e lutava para se adaptar às rígidas expectativas da vida na corte. Em vez de se conformar com expectativas da sua posição, Sissi optou por traçar o seu próprio caminho. Ela encontrou consolo na equitação, dedicando inúmeras horas para aperfeiçoar as suas habilidades e cuidar de seus cavalos. Além disso, Sissi desenvolveu uma paixão por viagens, o que lhe permitiu escapar dos limites da corte e explorar novos destinos. Mas isso não era tudo. Sissi não era de se esquivar da rebeldia. Ela foi uma pioneira, quebrando o molde do que significava ser uma bela mulher no século XIX. Como símbolo da sua rebeldia, ela começou a fumar, ignorando a proibição estrita de fumar para mulheres. Ela também não se contentou com apenas 1 ou 2 cigarros por dia. Ela fumava de 30 a 40 cigarros turcos e russos todos os dias. Aos 51 anos de idade, Sissi tomou uma atitude ousada e decidiu fazer uma tatuagem para expressar o seu amor pelo mar. Ela se aventurou em um café do Porto Grego, onde tatuou uma âncora em seu ombro esquerdo. Mas nem todos ficaram entusiasmados com a nova adição de Sissi. Seu marido, o imperador Franz, não gostou muito e descreveu a tatuagem como uma surpresa terrível. Apesar da desaprovação do marido, Sissi usava a tatuagem com orgulho, um símbolo da sua independência feroz e espírito inabalável. Número 6. O piano de vidro. A princesa Alexandra era uma figura intrigante e enigmática, cujo comportamento não convencional a tornou objeto de interesse e curiosidade. Uma de suas características mais peculiares era a obsessão pela limpeza. Ela tinha uma profunda aversão à sujeira e aos germes, o que significava que provavelmente passava horas por dia lavando e esfregando as mãos. Mas a sua fixação por limpeza não parava por aí. A princesa Alexandra também tinha um hábito peculiar de usar apenas roupas brancas. Ela acreditava que o branco era a cor mais pura e que usar qualquer outra cor seria impuro.
Seu guarda-roupa era composto apenas de roupas brancas. Isso era um grande contraste com as roupas elaboradas e coloridas usadas por outros membros da realeza na época. No entanto, as peculiaridades da princesa Alexandra não terminavam aí. Ela também sofria de delírios e alucinações. Seu delírio mais infame era a crença de que ela havia engolido um piano de cauda feito inteiramente de vidro durante sua infância. Para evitar qualquer contratempo, ela percorria meticulosamente aos corredores, convencida de que até mesmo o menor solavanco poderia quebrar o piano dentro dela e levá-la à morte. Os espectadores ficaram surpresos com seu comportamento peculiar e ficaram perplexos com a ilusão fantasiosa da princesa. Número 5. A Comilona. A Rainha Vitória, a icônica monarca do Reino Unido, era conhecida por suas muitas realizações durante seu reinado, mas um fato menos conhecido sobre ela era o seu impressionante apetite por comida. A relação de Vitória com a comida era multifacetada. Ela comia para se sustentar em tempos difíceis, mas também pelo simples prazer de comer. Afinal de contas, quem não gosta de uma refeição deliciosa? Mas como uma rainha com acesso a vastos recursos, suas escolhas e opções superavam em muito as de uma pessoa comum. Portanto, não é de se surpreender que ela se deliciasse de vez em quando. De acordo com relatos históricos, a Rainha Vitória era conhecida por seu amor por refeições fartas e era frequentemente vista se deliciando com pratos como carne assada, carneiro e carne de veado. Ela tinha um gosto especial por doces e muitas vezes desfrutava de sobremesas e bolos elaborados em seus chás diários. Mas não era apenas a quantidade de comida que impressionava as pessoas ao seu redor. Vitória era conhecida por seus hábitos alimentares rápidos como um raio. Dizia-se que ela era capaz de terminar uma refeição de 6 pratos em menos de 30 minutos, deixando seus companheiros de jantar lutando para acompanhar o seu ritmo. Bem, o amor da Rainha Vitória pela comida teve suas consequências. Ela lutou contra a indigestão crônica durante toda a sua vida e nos últimos anos, a síndrome do intestino irritável a deixou lutando contra a flatulência. Para piorar a situação, o peso da rainha começou a aumentar, e algumas pessoas não tinham vergonha de expressar as suas opiniões. Os comentários cruéis sobre sua aparência, a descrevendo como gordinha e rechonchuda, só serviam para destacar o padrão duplo que as mulheres no poder geralmente enfrentavam. Número 4. A transformação fatal. A Rainha Elizabeth I é lembrada por seu longo e bem-sucedido reinado e por sua imagem duradoura como a Rainha Virgem. Embora a rainha também fosse conhecida por muitas outras coisas, foi seu rosto pintado de branco e sua ousada peruca vermelha que realmente a diferenciaram das demais. Você sabe, na era elizabetana, a pele clara era o ideal máximo de beleza. Para obter essa aparência, as mulheres usavam uma mistura conhecida como cerose veneziana, que era feita de chumbo e vinagre. A mistura era tão aplicada no rosto para criar uma aparência pálida, quase fantasmagórica, que assustava as pessoas. A Rainha Elizabeth não foi exceção a essa tendência e usou a cera como base para sua maquiagem. Agora, o chumbo é uma substância venenosa que pode causar sérios problemas de saúde, inclusive irritação na pele, queda de cabelo e até mesmo a morte. A Rainha Elizabeth continuou a usar a cera veneziana durante toda a sua vida e a sua pele pagou o preço. Uma coisa que você também deve saber é que a rotina de beleza da rainha não era apenas seguir os padrões de sua época. Era também uma maneira inteligente de esconder algo que a deixava constrangida. A sua pele estava coberta de cicatrizes de varíola, que ela estava determinada a esconder do mundo. Bem, apesar dos riscos, a rotina de maquiagem de Elizabeth era vista como uma marca de alta moda e sofisticação. A sua pele pálida tornou-se a inveja das mulheres de toda a Europa, que estavam ansiosas para imitar o visual da rainha. No entanto, o preço da beleza era alto, e muitas mulheres sofreram sérios problemas de saúde como resultado do uso de cosméticos à base de chumbo. Número 3. Irene de Atenas. Irene de Atenas, imperatriz bizantina de 797 a 802, é lembrada por muitas coisas, mas talvez a mais infame seja a sua decisão de cegar seu filho Constantino VI. Esse ato, que foi visto como bárbaro e incompreensível, tem sido objeto de muita especulação e debate entre os historiadores. Irene era uma mulher com uma determinação feroz de proteger o poder e a posição de sua família. Após a morte de seu marido, Leão IV, em 780, ela assumiu o papel de regente de seu jovem filho, Constantino, que tinha apenas 10 anos de idade. No início, tudo parecia bem, mas à medida que Constantino crescia, ele começou a se ressentir do controle de ferro de sua mãe sobre o império. Por fim, as tensões chegaram a um ponto de ebulição e uma revolta militar eclodiu em 790, quando Irene se recusou a ceder o poder ao filho de 16 anos. Apesar de seus esforços para manter o controle, Constantino e seus apoiadores militares conseguiram tomar o poder, banindo Irene da corte e o declarando o único governante. Parecia que a carreira política de Irene estava acabada, mas ela não era de se deixar abater tão facilmente. Em janeiro de 792,
Para a surpresa de muitos, Irene teve permissão para retornar à corte e reassumir a sua posição de co-governante ao lado de seu filho. No entanto, Irene não era uma pessoa que se deixaria levar facilmente para o segundo plano. Após anos de luta com seu filho Constantino pelo controle do império, Irene recorreu a um movimento desesperado e implacável para garantir o poder. Por meio de suas astutas manobras políticas, Irene organizou uma conspiração contra seu filho, que foi rapidamente preso e cruelmente cegado sob suas ordens. Dizem que Constantino morreu alguns dias depois em decorrência de seu ferimento. As ações de Irene podem ter sido brutais, mas acabaram permitindo que ela fosse coroada como a primeira imperatriz reinante de Constantinopla, uma conquista histórica que ainda ressoa nos dias de hoje. Número 2. Não tomar banho. Isabela I de Castela, também conhecida como Isabela, a Católica, foi uma rainha notável que governou um dos reinos mais poderosos da Europa no final do século XV. Ela era uma mulher de caráter forte, fé devota e determinação inabalável. No entanto, o comportamento de Isabela nem sempre foi convencional. E algumas de suas ações eram completamente bizarras. Muito antes de se tornar moda pular das duchas, a Isabela já estava à frente de seu tempo. Você sabe, a rainha, juntamente com seu marido, o rei Fernando da Espanha, não eram exatamente grandes fãs de banhos. Eles acreditavam que essas práticas não eram apenas desnecessárias, mas também moralmente corruptas, pois iam contra os princípios de sua fé cristã. E se você achava que as coisas não poderiam ficar ainda mais estranhas, espere até ouvir isso. Quando Cristóvão Colombo retornou à sua viagem ao Novo Mundo e mencionou os hábitos diários de banho dos nativos, Isabela ficou horrorizada. Ela chegou a se gabar de ter tomado banho apenas 2 vezes em toda a sua vida. Uma vez no dia de seu nascimento e outra na noite de núpcias. Portanto, da próxima vez que você tomar banho longo e relaxante, reserve um momento para agradecer às suas estrelas da sorte por não ter nascido durante o reinado de Isabela. Número 1. Imperatriz Ana Ivanovna. A imperatriz Ana Ivanovna era uma governante que não gostava de nada além de extravagância e opulência. Em 1739, a imperatriz Ana estava se sentindo triunfante. Ela tinha acabado de supervisionar uma vitória significativa sobre os otomanos e queria marcar a ocasião de uma forma verdadeiramente memorável. Assim, em uma grande demonstração de poder e extravagância, ela ordenou a construção do Palácio de Gelo, uma obra-prima brilhante feita inteiramente de gelo. Para concretizar a sua visão, Ana contou com a ajuda de uma equipe de arquitetos e artesãos habilidosos, que trabalharam incansavelmente para esculpir, moldar e modelar o gelo em uma obra de arte de tirar o fôlego. Agora, Ana não era conhecida apenas pela sua extravagância, mas também pela sua abordagem criativa para punir aqueles que ousavam desafiá-la. E talvez seu ato mais notório tenha sido a maneira como ela lidou com um de seus nobres, Mikhail Golitsyn. Golitsyn havia cometido o pecado supremo aos olhos de Ana. Ele havia se casado com uma princesa italiana e se convertido ao catolicismo, apesar de Ana proibir estritamente essa prática. Assim, em um acesso de raiva, Ana o destituiu de seu título e nome e o transformou em um bobo da corte. Essa foi uma humilhação pública que tinha o objetivo de lhe dar uma lição. Mas Ana não se contentou em parar por aí. Então forçou Golitsyn a se casar com uma de suas criadas, que foi descrita como pouco atraente e idosa. E para piorar ainda mais a situação, ela ordenou que os recém-casados consumassem o matrimônio no Palácio de Gelo, que ela havia construído recentemente. O casal teve que suportar uma noite congelante no Palácio de Gelo e dizem que só sobreviveram à experiência subornando os guardas.